Como sabemos e como está escrito na Bíblia, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque desobedeceram uma ordem de Deus. Nós também, se não respeitarmos a natureza, seremos eliminados no planeta Terra. Então, é por isso que nós temos a responsabilidade de cuidar da natureza, fazendo coisas que beneficiam a ela e, beneficiando a ela, beneficiam também a nós. O que é que nós devemos fazer, por exemplo? É o cultivo de plantas, assim como a prática da jardinagem. Para além disso, temos que reutilizar muitos dos resíduos sólidos, assim como outros tipos de resíduos no nosso dia a dia. E para o caso de hoje, vou apresentar-vos um vídeo onde mostro os procedimentos que usei para transformar o fundo que estão a ver aí, onde eu pude aproveitar as garrafas para poder formar certos canteiros, onde coloquei uma cultura, neste caso foi a cultura da cebola. O mais importante é que percebermos que é possível criar paisagens, deixar o ambiente da casa mais atraente e, para além disso, produzir o alimento, misturar tanto plantas alimentares, assim como plantas ornamentais. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No início, tudo estava assim. Então, este é o momento em que mostro como é que estava o espaço antes de preparar os canteiros usando as garrafas. Como estão a poder ver aqui, temos este passeio feito de garrafas. Naquele saco também tem mais garrafas, que são essas que usamos posteriormente para a formação desses canteiros. Então estão a ver aqui este passeio feito unicamente de garrafas. É um passeio bom, até passam aqui uma motorizada, como estão a ver. É um trabalho que levou muito tempo, mas muitos dias para a sua realização. É um trabalho de paixão, amor pela natureza. Então aqui esta é a segunda parte, onde já tinha começado a preparar o terreno e decidi aproveitar esse espaço que não tinha relva para poder colocar aqui a cebola. E tinha mais um espaço que não tinha relva, então preferi criar uma ideia de colocar ali a cebola. Então aqui, depois de lavoura, fiz a gradagem. Então este é o momento que já tinha feito a gradagem nos 3 sítios escolhidos para poder fazer esses canteiros no meio do jardim. Já aqui coloquei as garrafas, só que não foram suficientes para poder colocar nos 3 canteiros, por isso que este terceiro canteiro não tem garrafas, mas deu um jeito para que ficassem bonito. Depois disso, pus água, neste caso reguei os canteiros antes de fazer o transplante. Então este é o momento em que estou a fazer o transplante, que levou algumas horas, mas valeu a pena o esforço, valeu a pena o trabalho que fiz. Isso é que importa, isso que é importante. E por que é importante fazer este tipo de paisagem? É importante porque você não só gasta água regando, assim como esta água que gasta regando vai te dar o retorno, que para além de ser um retorno estético, vai ter um retorno alimentar. Vai poder, neste tempo de crise, em que é difícil comprar, por exemplo, alguns produtos como a cebola, poder tirar da sua horta caseira a cebola para o consumo familiar. Então, aconselho a fazer esse tipo de mistura de plantas ornamentais, até porque, se formos a investigar bem, vamos perceber que muitas das plantas que são consumidas atualmente antes eram plantas ornamentais, só que por causa da fome, o homem foi descobrindo que, na verdade, aquela planta que usava como planta ornamental pode ser uma planta alimentar. Então, não estou a dizer que é o caso da cebola, mas a batata reno, assim como o tomate, fazem parte de culturas que eram consideradas plantas ornamentais. Até que ainda podem ser, mas já sabemos que tem função alimentar, porque para além do sabor, contém lá proteínas, ou melhor, não proteínas, contém lá vitaminas, água, açúcares e outros nutrientes que são benéficos para a saúde humana e não só. Então este é o momento que estou a fazer o transplante da cebola no primeiro canteiro. Levou-me sim algumas horas
E se for a ver lá no fundo, temos aquela parte que não existia no início do vídeo. Aí coloquei como é que estava este lugar e agora estão a ver a transformação. Estava desorganizado, então tive que usar um pouco de cimento para criar aquele passeio e coloquei também garrafas. O espaço que estão a ver é uma capoeira, onde eu pintei preto e branco, é uma capoeira onde estou a criar lá aves. Para fazer aquela capoeira, recorri a material descartado. Neste caso, estamos a falar da madeira que se usa durante as obras, no momento da coferagem. Depois da obra terminar, aquela madeira normalmente ou se aluga ou fica assim, deitada, ou sem nenhuma utilidade. Então eu reutilizei aquela madeira para fazer o que era preciso fazer naquela obra. Mas para este vídeo sobre a construção, quem estiver interessado por colocar aí na descrição, então vou fazer um vídeo dizendo como é que eu fiz aquela capoeira, como é que eu reaproveitei o material, o que foi necessário, mas foi basicamente tudo material reutilizado. E aqui este é o segundo canteiro onde estou a fazer o transplante. Mais à esquerda do vídeo estão a ver uma ateira e nesta planta eu neste caso coloquei ali a palha. Colocar a palha é uma das formas de proteger o solo, porque colocar palha é uma técnica agrária que se chama cobertura morta. Então coloquei aquela palha para poder reter a umidade, de modo que, mesmo que venha a chover, a umidade possa permanecer por mais tempo. Também controlar a temperatura do solo, onde está a planta, e assim criando condições para que esta planta possa crescer com saúde. Além disso, depois de sofrer a decomposição, a matéria orgânica que está naquele lugar podia usar sim para adubar os outros canteiros que tem em toda a casa. Então este é o terceiro canteiro. Aqui eu preferi fazer a mistura da cebola. Pensei em colocar couve, mas decidi manter na cebola. Então aqui é uma mistura da cebola com uma cultura, não é uma cultura, mas é uma planta ornamental, o que nós aqui chamamos de língua da sogra. Mas esta planta é muito importante para a purificação do ambiente. Agora, quem estiver interessado em saber em que sentido esta planta que estão a ver aí no vídeo purifica o ambiente, então pode colocar aí na descrição do vídeo e eu vou gravar um vídeo especialmente, um vídeo específico explicando como é que esta planta que estão a ver aí purifica o meio ambiente. Mas, em suma, todas as plantas purificam o meio ambiente porque elas produzem o oxigênio e absorvem o dióxido de carbono. E já sabemos que o dióxido de carbono faz mal ao nosso organismo. É por isso que nós o inspiramos durante o processo da respiração. E absorvemos o oxigênio, que é o que as plantas produzem. Então, olhando para esse sentido, a planta, qualquer tipo de planta purifica o meio ambiente. Mas esta planta em específico, que está no meio, aí onde estou a colocar a cebola, é uma planta que, para além de produzir o oxigênio, ou seja, absorver o dióxido de carbono e produzir o oxigênio, tem a capacidade de absorver mais substâncias. Agora, se quer saber quais são, coloca na descrição e eu vou dizer quais são essas substâncias. Então, este é um passeio feito basicamente de garrafas de vidro recicláveis, ou não recicláveis, neste caso descartáveis. Não vou dizer aqui as marcas, mas nós moçambicanos que consumimos temos aquelas bebidas que são vendidas em garrafas pequenas e nós usamos essas bebidas e descartamos as garrafas. Então eu peguei para fazer tanto os canteiros, uma parte delas, assim como para fazer esse passeio. Este é o momento que depois do transplante estou a regar e aproveitei regar também a relva, porque a intenção aqui não é produzir apenas o alimento, mas criar condições para que todo o ambiente traga sensação de bem-estar, de organização. Então tem que cuidar tanto da relva, assim como
da cebola. Então, este é o momento que estou a regar e vou regar, aproveitei regar tanto a cebola assim como a relva. Então, depois de alguns dias, se quiserem ver como é que ficou o resultado daqui a 30 dias, por exemplo, podem colocar na descrição. Então, é de fazer mais um vídeo mostrando como é que ficou o resultado. Mas eu creio que daqui a 30 dias, no máximo, a cebola já estará grande e a relva também já estará a vigorar, né? Estará bem saudável e bem preenchendo todo o espaço. Colocar relva, bem como fazer cobertura morta, colocar palha no solo, é uma das formas de proteger o solo. E protegendo o solo, vamos deixar o nosso ambiente mais saudável, porque lá no solo tem outros seres vivos, como as minhocas. Então, se gostou deste vídeo, peço para não se esquecer de se inscrever no canal, partilhar o vídeo e obrigado pela atenção.